Olá, meninas! Olá, meninas! Hoje eu tenho um convidado. O vídeo de hoje é, digamos que uma continuidade de um assunto que nós já falamos sobre empreendedorismo. E eu acho que aí agora é legal a gente ir abordando alguns temas dentro desse assunto tão amplo que é empreender, né? O que a gente resolveu destrinchar um pouquinho hoje para vocês é a respeito da gestão financeira da empresa. Isso aí. Hoje eu trouxe aqui alguém que sabe falar muito melhor do que eu sobre o assunto, né? Hoje nós vamos falar de 6 erros que vocês podem estar cometendo na empresa de vocês e vocês não sabem. Nós escolhemos 6 erros bem básicos que eu também já cometi muito, nós cometemos na gestão do nosso negócio. O primeiro deles é sobre não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Gente, vamos lá. Esse ponto ele é super importante. Cerca de 80% das pequenas empresas, e segundo dados do Sebrae, elas morrem já no primeiro ano de vida. E uma das principais causas é a falta de conhecimento do empresário de gestão financeira. Então, há muita preocupação em vender, mas a pessoa não sabe gerir a empresa financeiramente, aí ela acaba ou não cresce ou acaba quebrando, né? Então, como os números dizem aí, 80% acaba quebrando já no primeiro ano. E por que esse ponto ele é muito importante? Porque quando você vai fazer a constituição da sua empresa, é importante que você faça a separação das suas contas de pessoa física das suas contas de pessoa jurídica. Mas tá bom, Jefferson, como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, você tem que saber quais são as suas despesas pessoais, porque se você não souber o que você tem de despesa pessoal, fica difícil você determinar qual é o salário que a sua empresa tem que te pagar. Muitas vezes a sua empresa não vai ter caixa suficiente para pagar aquilo que você precisa, mas é importante que você já comece se pagando algo. A empresa ela precisa pagar o seu salário. Por exemplo, quando como a Paula disse aqui, a gente também já errou, né? Então a gente está trazendo esse conhecimento para vocês. Ainda erramos, né? Ainda erramos. Fruto, né, de um erro que a gente cometeu no passado e que a gente procurou corrigir. Então, quando houve essa correção, o que foi feito? Definiu-se um salário para a Paula pagar as despesas dela, as despesas pessoais dela. Não dava pra nada. Isso, não dava pra nada. Então, a Paula, o que a Paula recebia? Ela recebia R$2.000 por mês. Fala, pô, Jefferson, mas só 2.000? Isso aí não pro estilo de vida que ela... Depois você começou a me ajudar, né? Porque antes era menos do que isso. Exato, assim, mas pro estilo de vida que vocês levam hoje, isso não é suficiente. Hoje não é. Mas naquela época, quando a gente começou, era diferente, né? O palco era outro, então... era o suficiente. E outra, eu também tinha uma profissão. E como a gente falou num outro vídeo, né, nós somos uma unidade. Então junta-se, né, as receitas de ambos para pagar as despesas, né, do casal, da família. E além disso, além do pagamento do salário, existe o lucro, né? Então quando você faz uma boa gestão financeira da sua empresa, você também pode dividir os lucros. Que isso é um assunto também pra gente abordar num outro momento. Sim, lucro, mas é bom até falar um pouquinho sobre isso, porque assim, como é que você vai apurar o lucro? Há várias formas de fazer isso, mas a mais básica de fazer você apura, né, o exercício no trimestre. Então vamos imaginar assim, janeiro você teve um lucro de 100 mil, fevereiro você teve um outro lucro de 100 mil, só que chegou em março, você teve um prejuízo de 100 mil, certo? Então, ao final desse trimestre você teve um lucro de 100 mil reais. O que é que você vai fazer com esse lucro? Pega todo o lucro, coloca na pessoa física e torra ele inteirinho? Não. Aí vai uma dica básica, né, para vocês fazerem. Vocês vão calcular o quanto é que a empresa precisa para que ela funcione durante os próximos 3 meses, mesmo que não entre R$1 de receita. E aquilo que sobrar, você pode pegar para você e torrar ele todinho se quiser, tá? Mas você vai ter 3 meses aí garantidos para sua empresa ela funcionar independentemente de você ter ou não receita nesse período. Você pode não vender nada, mas ainda assim você vai ter grana suficiente para bancar as despesas da empresa. Esse é um ponto importante. Um outro momento a gente pode voltar com lucro de novo. Acho que a gente já pode ir para o segundo erro. Segundo erro muito comum é não conciliar a sua conta bancária.
Então vamos lá. Tem muita gente que não sabe o que é conciliar a conta bancária. Conciliar a conta bancária é você pegar todas as entradas e saídas que houve no seu extrato financeiro, no extrato da sua conta, e fazer um comparativo com o seu controle financeiro. O seu controle financeiro ele pode estar, por exemplo, no caderno, pode ser que esteja numa planilha ou pode ser que esteja no sistema. Aliás, depois a gente vai deixar dicas para que vocês possam fazer esse controle financeiro e também fazer essa separação da sua conta de pessoa física com conta de pessoa jurídica, mas é só para quem ficar até o fim do vídeo, tá? Mas vamos lá, voltando aí. A maioria dos bancos, principalmente esses bancos grandes, eles disponibilizam arquivo para você baixar. Então, isso para fazer a integração no sistema, ou você faz a impressão do seu extrato e você vai ter ali tudo que entrou e tudo aquilo que saiu. O porquê que isso é muito importante, você fazer essa conciliação bancária? Porque é muito comum as empresas, né, que não têm esse controle financeiro, deixar de pagar uma conta ou às vezes até pagar a conta 2 vezes, né? Então você vê o prejuízo que pode dar o fato de você não fazer a sua conciliação bancária, né? Não acompanhar tudo que entra e sai. No finalzinho a gente deixa uma dica aí que vai ajudar elas a fazerem esse controle. Então isso é muito importante, acompanhar tudo que entrou, tudo que saiu. Exatamente. Terceiro erro básico, não conseguir visualizar informações básicas sobre a sua empresa. Pois é, então quando você não tem o controle financeiro, você não consegue saber de onde vêm suas receitas, você não sabe para onde estão indo suas despesas, isso é terrível, porque é como se tivessem várias torneiras assim abertas e ou um cano, né, que você possa imaginar com vários furos, e você não sabe de onde está saindo, para onde de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro, né, o que é pior. Então é muito comum às vezes uma empresa quebrar vendendo muito. Ela vende demais, mas tem despesas que assim o proprietário ele não tem, né? O empresário ele não tem informação nenhuma de onde está saindo. E isso você pode resolver através de uma planilha ou através de sistema, né? Então a empresa quando cresce um pouco mais, é possível você adotar alguns sistemas que tem de mercado para fazer todo esse controle, mesmo você aí pequenininho. Ainda que seja no caderno. Ainda que seja no caderno. Então, mesmo você aí pequenininho, né, que é só o empresário, é único, ele ainda não tem funcionário, é possível sim você fazer esse controle. É essencial, né? É essencial. E vai ter uma dica aí no finzinho para você fazer isso. Eu mesma, gratuitamente. Eu tinha uma forma de ver, né, que era assim, eu olhava a conta no fim do mês e comparava com a conta do mês anterior. Se o saldo ele tinha aumentado ou se ele tinha diminuído. Então, para mim, se tinha aumentado, então estava indo bem. O que também não é parâmetro. Também não é parâmetro. Né? Porque às vezes você pode ter tido uma saída durante esse exercício que ela está falando, assim, muito maior do que a sua entrada. E aí vai dar mesmo essa diferença. Mas o ideal é que você saiba exatamente para onde foi. Tudo que você gastou e tudo que você ganhou. Tudo, exatamente. E aí você consegue descobrir, inclusive, outras informações, que o próximo ponto que a gente vai falar é importante. Assim, com esses dados, você consegue calcular outros indicadores que vão ajudar no desenvolvimento e no crescimento do seu negócio. O quarto ponto bem importante também é não saber calcular o ponto de equilíbrio do seu negócio. Vamos lá, né? Tem gente que é ponto de equilíbrio. A gente nunca nem ouviu falar, eu demorei para ouvir falar o ponto de equilíbrio. Tem gente que ainda dá uma romantizada, fala break-even, né? Que isso o termo ainda não tinha ouvido falar. Mas é a mesma coisa. Foi novo pra mim. Mas então, assim, mas o que é o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é o quanto a sua empresa ela precisa faturar no mês de exercício, para empatar, para pagar todas as contas. Então, mas isso aí é fácil, Jefferson, é só eu saber quais são as minhas despesas fixas, né? Que aí eu já sei quanto é que eu tenho que faturar. Errado. Porque quando você faz, não é bem por aí não, jovem. Para, tá? Quando você realiza uma venda, você também tem despesa, sabia disso? Então, você tem, por exemplo, né, lá no armário da Judite, quando realiza uma venda, a gente tem despesa com cartão de crédito, a gente tem despesa com comissionamento, então tem imposto, então tem outros custos que são custos variáveis embutidos também para você calcular, né, o seu ponto de equilíbrio. Então você vai saber com as informações que uma planilha ou que um sistema vai fornecer para você, o quanto é que você tem que faturar naquele mês
para que aí sim você empate e a partir desse ponto você comece a ter lucro. Então, você vê como... Às vezes chegar no dia 15, 20 do mês, você ainda não chegou. Você não chegou no ponto de equilíbrio ainda, é muito importante você saber isso, porque até para você fazer ajustes. Você não chegar no ponto de equilíbrio, assim, tudo que você vendeu, ainda não... Você não tá ganhando nada ainda com aquilo, você só tá empatando, ainda nem empatou, né? Isso é tão importante, porque às vezes a empresa, ela tá vendendo, veja só, a empresa ela tá vendendo ali no mês, só que ela não atingiu o ponto de equilíbrio ainda e não sabe, porque o proprietário, né, o empresário, ele não tem essas informações. Aí ele tá vendendo, mas ele não conseguiu nem empatar ainda, aí o que ele vai lá e faz? Não, vou fazer uma promoção. Ele vai piorar ainda mais o resultado dele. É possível que ele finalize o mês tendo prejuízo e achou que teve lucro porque vendeu demais. Porque viu o estoque diminuindo. Exatamente. Então, olha como é importante você ter o conhecimento sobre os seus números. Agora, o quinto é importantíssimo, não saber precificar. E nossa, isso é muito comum, muito. Eu recebo muita pergunta, como decidir o valor que eu vou cobrar pelo meu produto? É porque geralmente o que as pessoas fazem, né? Olha, vai lá comprar um produto por R$10. Eu quero ter 100% de lucro. Aí dobra. Aí, beleza. Aí vendeu. Ganhei 10. Ganhou 10. Você teve a falsa impressão que você ganhou 10, porque o produto ele te custou R$10, você teve que pagar imposto, né? Se você tem funcionário, uma vendedora, você tem que pagar a comissão. As taxas, né? Se vendeu via cartão de crédito, tem que comprar taxa. Então, na verdade, o seu lucro ele não foi de R$10. Às vezes... Né? Foi de menos 5. Né? Pode ser. Em algumas situações, você pode até ter prejuízo no fim, principalmente quando não tem o controle financeiro. Então, é muito importante você saber precificar. A gente não vai falar sobre isso aqui hoje, porque é um assunto que leva mais tempo. E também, mas assim, o que é importante, né? Alguns pontos, dar alguns exemplos para... o que ela deve começar a avaliar para decidir o valor que vai ser cobrado pelo produto? Aqui é muito difícil você saber fazer a precificação sem conhecer os seus números. Então você precisa, por exemplo, saber quais são suas despesas fixas, né? Quais são esses seus custos variáveis quando você realiza uma venda, qual é o lucro que você quer ter, né, sobre um determinado produto que você está vendendo. Então, se você não tiver essas informações básicas, é muito complicado você fazer a precificação. Geralmente, as pessoas vão precificar errado. As empresas elas vão precificar errado e elas vão ter a falsa impressão que estão tendo lucro e às vezes, assim, pode ser que esteja só empatando e na maioria dos casos está tendo prejuízo. Por isso que no início eu estava falando, olha, é possível que tem muita empresa que vende muito e quebra, porque ela está vendendo sem conhecer os seus números e às vezes praticando um preço errado no mercado e dando essa falsa impressão que está faturando demais, quando chega no fim não tem caixa suficiente para pagar as suas despesas. E aí, infelizmente, né, acaba fechando. E um outro erro bem comum é não analisar as informações da empresa mês a mês. Pois é, aí você foi lá, né, seguiu todas as dicas que a gente está dando ali. Olha, planilha para mim não dá, eu vou contratar um sistema, aí vai lá, paga caro no sistema, começa a utilizar, aí as informações estão todas lá, mas quando chega no fim do mês ou no início do próximo, você não analisa nenhuma das informações, nenhum dos relatórios que estão lá. E, assim, não vai adiantar nada. Você tem todos os dados ali, não olha. Como é que você vai tomar decisões, né, no seu negócio sem olhar os seus números? Então, você precisa ter acesso a esses números e precisa analisar esses números quando eles estiverem à sua disposição. Para quê? Para que você possa tomar essas decisões, como a gente está falando aqui, o momento certo de você fazer uma promoção, né? O momento certo de você fazer um investimento em marketing, um momento certo de você fazer uma campanha, por exemplo, de frete grátis, se tem, né, dentro do seu orçamento margem suficiente para você colocar uma campanha como essa, porque alguém precisa assumir esse custo, né? Se o seu cliente não está pagando, é você que vai pagar. Alguém tem que pagar. Você precisa saber se você tem condições, né, de fazer isso. Agora, como as informações elas estão todas na sua planilha ou estarão todas no seu sistema, quando chegar no fim do seu exercício, é importante que você veja tudo o que aconteceu nesse mês para corrigir aquilo que vai acontecer no mês seguinte. Há empresas que fazem isso, em alguns casos até que diariamente, né? Mas
É óbvio, a gente está falando aqui para pequenos empresários, não dá para você fazer isso o tempo inteiro. Mas pelo menos no fim do mês, uma vez por mês, é importante que faça assim, que você tenha acesso a todas essas informações para você tomar as decisões corretas no seu negócio. E para isso, a gente vai trazer 2 dicas aqui importantes para vocês. A primeira delas, né? Falou, pô, Jefferson, você está falando tudo isso e tal, como é que eu faço isso? Eu caderno até posso comprar, mas eu não sei como fazer. Planilha eu acho até legal, mas também eu nunca estive na frente do computador, não sei nem abrir o Excel, não sei fazer um cálculo, nem nada disso. Para a sorte de vocês, né, ou para nossa sorte, porque a gente também já foi usuário, existe um sistema chamado MarketUp. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link. Vocês podem se cadastrar gratuitamente. Esse é um sistema para você fazer todo o controle financeiro da sua empresa. E veja, gente, a gente não está ganhando nada para falar sobre isso não, tá? Não é um post patrocinado. É que nós fizemos uso desse sistema lá no início, porque a Judite não tinha condições de pagar uma mensalidade no sistema e o controle por planilha já estava ficando muito difícil. E outra, na medida em que você cresce, que você abre um CNPJ, você tem que... o importante é que você já comece a sua empresa com o CNPJ. Mas como a gente sabe que muita gente, né, não tem empresa aberta, trabalha como pessoa física, como se fosse a jurídica, é importante que você utilize o sistema para que você possa concentrar todas essas informações. Ali o que você vai colocar? As suas vendas, as suas receitas, as suas despesas, e esse tipo de sistema ele permite que você consiga fazer a emissão de nota fiscal, que é obrigatório, né, quando você tem venda, principalmente para quem vende por cartão, porque o banco ele vai informar que o seu CNPJ, vai informar lá para a Receita, que o seu CNPJ realizou uma venda ou realizou várias vendas no mês. E se você não emitir nota fiscal, é possível que você sofra aí algum tipo de intervenção e tem até que pagar uma multa. Então tome muito cuidado, né? Principalmente para quem tem CNPJ e não emite nota fiscal. Esse sistema ele já ajuda. Então marketup.com nós vamos deixar aqui nas descrições. É só se conectar lá, fazer um cadastro, é um cadastro básico, é gratuito, não paga nada e vocês têm todas essas funções. Dá uma bela ajuda, né? Então a gente começou com planilha, primeiro com planilha, né, amor? Não, com caderno. A Paula tinha um caderninho, depois com planilha, depois o MarketUp, depois a gente usou o Tiny, hoje a gente usa o Sage e já estamos a ponto de mudar para um outro e isso acontece, tá? Ao longo do tempo você vai percebendo que você precisa de outros recursos, percebendo outras necessidades, que o seu sistema atual não tem e você tem que... Mas para começar isso é muito legal. Isso. Aí a outra dica, que a gente começou falando que é importante que vocês façam a divisão da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Pô, Jefferson, mas como eu faço isso? Eu só tenho uma conta e outra. Para eu ir lá no banco, nesses bancos grandes e abrir uma outra conta, eles vão querer que eu pague mensalidade lá, 50, 60, 70 reais. Aí fica difícil, fica pesado para mim, né? E fica mesmo. Então, principalmente para quem está começando, o que você faz então? Hoje nós temos banco digital. Você consegue abrir uma conta baixando um app no seu celular, você vai enviar os dados, né, as suas informações pessoais e vai abrir uma conta de pessoa física. E para quem tem CNPJ, você consegue nesse mesmo banco abrir a sua conta de pessoa física e também a conta de pessoa jurídica. A nossa indicação é o Banco Inter, também não temos nenhuma ligação com o Banco Inter, somos usuários também clientes, né, do Banco Inter, só que você é obrigado a abrir a conta de pessoa física com eles. E ainda que você tenha, sei lá, num Itaú, num Bradesco, né, então você pode abrir a sua conta de pessoa física lá e se tiver um CNPJ, mesmo sendo MEI, você também consegue abrir a conta de pessoa jurídica, gente, sem pagar R$1. Você não vai pagar nada para abrir a conta, não tem mensalidade, pode fazer até sem TEDs, pode emitir boleto, ou seja, tem N outras funções. Para alguns casos você consegue até pedir maquininha. Então uma dica aí top, né, para quem está começando. E para quem está começando, qualquer taxa, né? Assim, aliás, para qualquer um, né? Não, para qualquer um. Mas quando a gente está começando é ainda mais complicado. Não, qualquer coisa que tem que pagar... Até hoje, né? A gente com um volume maior de vendas, a Paula sabe, né? O tempo inteiro a gente fazendo contato com o gerente para renegociar a taxa, não só taxa de mensalidade, taxa de vendas no cartão. Por quê? Porque no fim, quando você vai pegar um montante ali, 0,01%,
num montante no mês dá uma diferença. Bastante. Às vezes é uma conta de luz, né, da empresa que você consegue pagar, uma conta de água, sei lá, uma despesa fixa lá que numa redução que você teve, né, de um percentual de uma taxa, você consegue economizar. E qualquer economia, como a Paula estava falando, para a empresa, no fim do mês, pode ser a diferença aí entre o seu lucro ou prejuízo. Então, acho que todo mundo aqui está querendo ter lucro, né? Nós queremos. Sim. Então é isso aí. Acho que foram essas, né? Espero que pra vocês... começar, foram essas as dicas. Dá para desenrolar muito ainda dentro dessas 6 que nós demos, assim, esses 6 pontos que a gente abordou. Ainda dá para aprofundar muito em cada um dos pontos. Mas a gente só vai voltar para falar aqui se elas forem lá nos comentários e deixarem, né, nos comentários dicas do que elas querem que a gente venha abordar aqui. Aí dentre esses, por exemplo, ou outros, vocês comentem quais pontos vocês acham importante que a gente aprofunde mais, né? Entre esses ou outros assuntos. E é até importante dizer que a gente não tá aqui para dizer o que é certo e o que é errado, não, tá, gente? Até porque a gente a gente já errou e continua errando muito também. Mas acho que com algumas coisas que a gente já errou tanto. Isso, é para vocês não cometerem os mesmos erros que nós cometemos. Então você já pula uma etapa, né? Então se todo o grande empresário eles viessem, né, até a internet e deixassem, né, para aqueles pequenos empresários informações como essa, ajudaria tanto. Exato, assim, ó, olha, esses são os nossos erros, não façam a mesma coisa. A gente com certeza, né, conseguiria pular algumas etapas aí que a gente sofre bastante no início. A gente sabe, né, o que quem tá aí do outro lado passa. E acho que por hoje é só. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado. Então deixem aí os seus comentários, o seu like. Ativem o sininho. E até o próximo. Até o próximo. Valeu, gente. Beijão. Até mais. Beijo.